Voltamos com mais um exercício da série de Geometria Analítica. A gente deu uma pausa para resolver algumas questões de circuitos elétricos. Estou dando continuidade aqui. A gente estava no capítulo 3, né, produto de vetores, seja produto escalar ou produto vetorial ou misto, né? E estamos no exercício 61, estamos quase acabando o capítulo, né? Os exercícios propostos. Ele pede para determinar o vetor V, tal que esse vetor seja ortogonal ao eixo dos y's ou y, primeira condição, e que existe um vetor U que depende do produto vetorial desse vetor V a descobrir com o vetor W, e o U foi dado as coordenadas 1, 1 e menos 1, e o W foi dado as coordenadas 2, menos 1 e 1. Antes de começar, se você gosta desses exercícios de geometria analítica, dessa série que a gente tem feito usando como base o livro do Alfredo Steinbach, considere deixar um like nesse vídeo. Se em algum momento você tiver alguma dúvida ou questão ou algum esclarecimento que você precisa, além do que for fornecido aqui no vídeo, pode estar deixando um comentário, eu vou estar respondendo assim que possível. Para resolver essa questão, eu preciso primeiro, então, entender o que é mais fácil de usar como ponto de partida. Ou a ortogonalidade com o eixo Y, ou o produto vetorial V com W resulta no vetor U. Eu vou usar a ortogonalidade com o eixo Y. Por quê? Os eixos cartesianos são assim no espaço. Eu tenho, muito provavelmente você já deve ter visto essa imagem em algum lugar. Para ser ortogonal ao eixo dos Y, percebam que qualquer vetor que está no plano x, z, ele vai ser ortogonal. Se eu tiver esse vetor aqui, por exemplo, ele vai ser ortogonal ao eixo y. Por conta do produto escalar, inclusive. Ou seja, se eu tiver um vetor v que seja apenas uma coordenada x, nenhuma com a coordenada em y e uma coordenada em z, ele vai ser ortogonal ao eixo dos y. Ao eixo dos y, eu não sei como fala, se é plural ou singular. Por quê? Um vetor do eixo do y, ele é um vetor assim. 0, qualquer coisa em y, 0 em z. Ele está no eixo y. Então ele só tem coordenada em eixo y. O produto escalar não é coordenada a coordenada, multiplica e soma? X vezes 0, 0. Qualquer que seja o k vezes 0, 0. 0 vezes z, 0. A soma de 3 zeros vai dar 0 também. Se o produto escalar dá 0, quer dizer que os vetores são ortogonais. E aqui eu generalizei qualquer vetor que está no eixo y. E aqui eu tenho um vetor genérico v, que vai ser ortogonal ao eixo do y, independente do valor de x e z. Então, se eu partir com um vetor que tem essa cara aqui pro v, eu já garanto a ortogonalidade. Ah, mas eu digo, tem várias soluções para esse problema. Sim, eu vou fazer aquela que é mais simples. Se aqui eu já tirei uma coordenada, já sei que é 0, eu só tenho que encontrar mais outras duas. Então, eu reduzi o grau de complexidade do meu sistema, ao invés de ter que encontrar 3 coordenadas, e que atenderiam a ortogonalidade, eu nem sei se isso ia ser possível matematicamente, eu simplesmente fui atrás de resolver o mínimo possível de conta. Eu vou fechar a janela, porque aparentemente eu não sei se pegou no microfone. E aqui é tudo gravação ao vivo, gente. Então é assim que funciona. Mas se eu escutei um barulho de moto na rua, eu não quero que ele atrapalhe se passar uma outra ao longo da resolução, certo? Bem-vindo a como eu gravo exercício ao vivo. É melhor quando eu faço as resoluções e só fico explicando racional, né? Mais simples. É muito mais organizado, eu diria. Mas, agora, depois dessa divergência, divagação, eu posso resolver o vetor V para encontrar x e z usando a condição do produto vetorial. Ora, como que é o produto vetorial de dois vetores? Eu vou fazer o V vetorial W. Eu sei que V vetorial W são os vetores canônicos na primeira linha, IJK. As coordenadas do vetor V, porque ele está à esquerda do produto vetorial, que eu generalizei que é x0 e z, e não k. E as coordenadas do W que eu conheço, 2, menos 1 e 1. Novamente, se você tem dificuldade, aqui eu tenho que fazer o determinante dessa matriz. Eu faço de cabeça, se você tem dificuldade, faça repetindo 2 linhas ou 2 colunas e lembrando sempre que tem alguns sentidos que eu inverto o sinal do produto, né? I vezes 0 vezes 1, 0, nem vou expressar. Tem um 0 aqui, né? J vezes Z vezes 2, 2Z na direção J.
x vezes menos 1 e k. Esse daqui não inverte o sinal, então tenho menos x na direção k. Tem que pegar agora aqui no sentido oposto, mas tem um zero aqui, então não vai fazer nada, porque vai ficar 0 vezes 2 vezes k, 0. X vezes j vezes 1 menos 2x j. I vezes menos 1 vezes z, invertendo o sinal. Aqui, na verdade, tem um problema, porque era x vezes j vezes 1. Então, não é menos 2x, é menos xj. Bom que eu corrigi antes de chegar na resposta que eu já tenho ela de cabeça. 1 vezes menos 1 vezes e, menos e, i, né? Não é 1, né? I. Menos ei, eu tenho que inverter o sentido. Então, mais z, i. Eu só posso operar i com i, j com j, certo? Eu só tenho zi, então meu vetor final tem coordenada z na coordenada x. Sim, é assim mesmo. Na direção j eu tenho 2e menos x. E na direção k eu tenho menos x. Certo? Isso daqui é o produto vetorial de v com w. Isso não tem que ser igual ao vetor u, pela condição que ele mesmo disse. U igual a v vetorial w. Ora, as coordenadas do u são 1, 1 e menos 1. Eu faço igualdade coordenada a coordenada, eu resolvo o problema. Percebam que aqui eu deveria ter, se tudo foi feito corretamente, uma redundância. Por quê? Eu tenho z e x como variáveis, duas. Eu tenho 3 equações aqui, porque eu posso igualizar, vou fazer igual, né? Igualdade entre a coordenada x com x, y com y, z com z. Então eu tenho 3 equações e só 2 variáveis para encontrar. Eu, obviamente, vou fazer as que são mais fáceis, né? Então eu vou pegar a primeira aqui que me dá o z direto e essa daqui que me dá o x direto. Por questão de coerência, eu vou resolver essa daqui para ver se também dá certo. Porque senão pode ser que eu tenha feito algo errado. E aí essa conclusão que eu vou fazer para x e z não está correta. Z igual a 1, né? Eu não tenho. Aqui foi literalmente direto. Z é a coordenada x de 1, 1 é a coordenada x do outro vetor, que precisam ser iguais. Z igual a 1. Menos x é igual a menos 1. Percebam que isso também vai implicar que x é igual a 1. Se o x vale 1, o z vale 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, dá 1 também. Então, com esses valores de x e z, eu mantenho a igualdade para a coordenada y do vetor u. Quer dizer, então, que provavelmente, muito certamente, eu fiz algo correto. Porque senão eu teria, como que eu vou dizer? Alguma coisa, se eu tenho 2 variáveis e 3 equações, a terceira equação precisa ser um múltiplo escalar, uma soma e produto das outras 2 equações. Isso a gente chama de... ele é linearmente dependente das outras 2 equações. Se as outras 2 equações têm uma solução própria, quer dizer que essa terceira equação precisa estar correta também, porque ela é uma combinação das outras 2. Então, se aqui não desse igual, que eu só fiz para tirar uma prova real, eu teria um problema. E aí, provavelmente, eu teria que voltar, muito certamente, no produto vetorial aqui feito, para encontrar onde que eu fiz algo errado. Mas, lembrando, eu não quero x e z, eu quero v. Bom, eu já tenho x, eu tenho z, eu posso encontrar o vetor v proposto, que é ortogonal ao eixo y. Então, eu tenho x e z são iguais, então é 1, 0 e 1, que se você olhar o gabarito no final do capítulo, é exatamente a resposta. E aqui a gente encerra esse exercício. Precisei levar em conta as duas condições que o problema pedia, né? Ortogonalidade com eixo y, a igualdade do produto vetorial u e v e w. Com uma dessas condições, eu encontrei uma forma para o vetor v, que já me encontrou uma coordenada, né? A y igual a 0. E depois eu resolvi a segunda condição para ver aonde eu parava, né? No caso, eu parava num problema que eu tinha 2 variáveis e 3 equações, o que é resolvível, resolvi-lo e encontrei se as soluções estavam atendendo a terceira equação ali que estava de extra, né? O que acabou sendo realizado, indicando que o problema está bem resolvido, inclusive com o gabarito indicando que a minha resposta encontrada aqui também está correta, certo? Novamente, se você gostou desse exercício, considere estar deixando um like, porque ele acabou de acabar. Se você teve alguma dúvida nesse espaço aqui que eu acabei resolvendo junto com você, considere estar deixando um comentário novamente. E, além de geometria analítica, além da matemática, se você quiser ter uma outra opinião, uma outra visão sobre o mundo através da minha ótica,
Tem a newsletter aqui que eu vou deixar no comentário, no primeiro comentário fixado. Se você quiser conferir lá, você não precisa se inscrever para poder ler as cartas, você pode lê-las e depois, se achar pertinente, se inscrever. Eu vou estar por ali também falando de outras coisas que não são engenharia, nem física e matemática. E até um próximo exercício.